Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês querem saber qual o filme favorito do Oliver Stone? Então fica aí que já te dou o meu palpite sobre isso. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então recentemente eu estava assistindo um filme, que já eu falo qual é, que tinha diversas semelhanças aí em condução de direção, em texto, aos filmes do Oliver Stone. Mas como era um filme feito por um diretor excepcional, um filme um pouco mais antigo, veio à minha cabeça talvez a possibilidade que esse filme poderia ser sim o favorito desse diretor Oliver Stone e teria inspirado Oliver Stone a conduzir diversos dos seus filmes da maneira que ele o fez. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso e talvez até transformar isso num quadro, eu tentando te falar quais são os filmes favoritos dos maiores diretores da atualidade e da história como um todo. Sim, eu acabei de explicar a premissa. Tá bom. É um palpite. Tá enquadrado bem isso aqui? É tudo assim, trabalho de... Não esquenta não, agora tem efeitos Não faz visuais isso. bacanas. Tá bom. Bom, então o filme em questão aqui é Network, o filme de 1976, dirigido por Sidney Lumet, um excepcional diretor aí que inclusive fez o filme que eu considero ser o melhor filme de todos os tempos, 12 Homens e uma Sentença. E a principal semelhança que a gente tem aqui entre Network, filme de 1976, eu acho que é Rede de Intrigas, excelente tradução mais uma vez, e os filmes do Oliver Stone, é a maneira como o discurso do filme é apresentado. Porque na maioria dos filmes do Oliver Stone, você vê ali em Platoon, Nascido em 4 de Julho, Wall Street, quase todos na verdade, a gente tem uma diretude em discurso e um ponto de vista muito claro. Então, nos filmes de Guerra de Vietnã, o Oliver Stone critica a Guerra de Vietnã a partir da sua própria experiência, já que ele foi parte dessa guerra. No filme Wall Street, ele critica o capitalismo selvagem, que ele acredita ser imoral, antiético, etc. E em Network a gente vê essa crítica direta sendo feita pelo Sidney Lumet da televisão. Então como a televisão fará de tudo para conseguir aí a audiência do público, etc. Então a maneira como isso foi construído eu achei realmente muito semelhante entre esses dois diretores, especialmente considerando o resto das características dos filmes. Então em ambos os filmes você observa, primeiro, grandes monólogos de personagens ao longo de vários pontos da história, trazendo ali as informações que a gente tem como tema principal do filme. Isso não é necessariamente uma cena expositiva, que é algo que eu critico bastante aqui no canal, mas sim uma espécie de monólogo elaborado que traz com eloquência o que o personagem quer trazer aí para o público. Em Network a gente vê ali o profeta louco fazendo isso e também um membro de uma corporação. Em Wall Street a gente vê o Michael Douglas fazendo isso, inclusive ganhou um Oscar por esse monólogo basicamente. Em Platoon a gente também vê o personagem do Willem Dafoe entrando bem nesse mérito, até um pouco do personagem do Charlie Sheen. Em Nascido em 4 de Julho a gente vê o Tom Cruise fazendo isso. Então é o personagem principal da trama, o protagonista, trazendo através de um monólogo a mensagem do filme como um todo para o telespectador refletir sobre isso e especialmente tentando convencer o telespectador daquela visão que está sendo trazida. Outro ponto que temos aqui é o exagero. A gente sabe que Oliver Stone é tão sutil quanto um martelo. Então, tomadas exageradas, por exemplo, ângulos contra-plongés muito pronunciados, utilização muito forte ali de contraste nas cores, utilização muito forte em contraste também na iluminação. Então você vê vários elementos de câmera que exageram ali a realidade daquela situação, transformando a questão que a gente está vendo aí no filme um negócio ainda mais visceral, mas de uma forma quase artificial. Realmente é algo difícil de explicar, mas quando você absorve a mensagem dos filmes, realmente fica bem claro que qual é o objetivo daquelas obras. É realmente te trazer para dentro daquele universo, te deixar sugado e no final do filme talvez até um pouco exausto, de tão intenso que o filme é, da forma como ele é construído, dos ângulos que são utilizados e da maneira que o diretor traz à tona a sua história, utilizando-se de um discurso muito franco e muito direto e de movimentos de câmera e trabalho de câmera que exacerba isso tudo ainda mais. Mas por que raios, Pedro, então? Não seria apenas uma coincidência que Network poderia ter sido feito por Sidney Lumet e os outros filmes do Oliver Stone e ficar por isso mesmo? Bom, o meu palpite é que, na verdade, como Network é um filme de 1976, de quando o Oliver Stone estava ali no início da sua carreira, voltando do Vietnã, o Oliver Stone é um aluno do Martin Scorsese, eu imagino que ele possa ter visto esse filme no cinema e falar assim, tá aí, esse é o tipo de filme que eu quero fazer para o meu público, esse é o tipo de filme que eu quero fazer para deixar na minha legacia. Porque você pega aí um filme do Sidney Lumet, um diretor super renomado, que faz os seus trabalhos muito meticulosamente, era um cara que era conhecido por fazer muitos ensaios antes dos seus filmes, um cara que tem um discurso muito bem acertado, tem movimentos de câmera muito precisos, um diretor realmente muito capaz em geral, e você
coloca isso nos olhos de um jovem Oliver Stone que está começando a dirigir. E ainda mais considerando um fator que eu nem tinha citado aqui ainda, mas que eu acho muito importante, de que tanto o Sidney Lumet quanto o Oliver Stone, apesar de terem trabalhos de câmera muito bem elaborados e muito bem pensados, eles são chamados diretores de atores. Sim, eles colocam os atores no ponto principal de suas narrativas. Eles fazem as performances brilharem, e não é aquele tipo de filme que você sai falando assim, nossa, que filme excepcionalmente bem dirigido. Você fala assim, nossa, que filme com excelentes atuações. É o caso lá com o Peter Finch em Network, com o Peter Fonda em 12 Homens e uma Sentença, e é o caso lá com o Willem Dafoe em Platoon e com o Michael Douglas em Wall Street. Os diretores, como eles dão textos muito ricos e cheios de monólogos e trabalhos que jogam os personagens ali em destaque de uma forma exagerada, eles acabam tendo uma necessidade de atores que performem muito bem, e dessa forma eles têm a necessidade de conduzir esses atores para performarem muito bem, o que é um dos trabalhos do diretor. Não é só mexer com a câmera, é também conduzir os atores. Então, sendo os dois diretores de atores, acho que a gente tem ali 3 semelhanças fundamentais entre o estilo do Oliver Stone e entre Network, e por isso eu acredito que Network, de 1976, é o filme favorito de Oliver Stone. Então é isso aí, telespectadores. Se você gostar do vídeo, clique na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem apaixonados, apaixonáticas, venham fazer parte da crítica, deixem claro aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova série, se vocês gostaram dela, se vocês não gostaram. Deixem aqui nos comentários também quais outros diretores você gostaria de ter um vídeo nesse estilo. Então é isso aí, YouTube, até a próxima!